Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que os irmãos já estão nesta posição de guerreiros de Deus, abramos a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 14, versículo de número 14 e versículo de número 15. Quero externar aqui o meu sincero apreço, agradecimento a Deus pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Álvaro Além Sanches, sua família, ministério desta igreja. Agradecemos a Deus de uma forma especial pela vida do pastor Assis, também pela vida do pastor Alex, por serem essas bênçãos para nossas vidas, para a vida desta igreja. Aqui o pastor Dagnaldo, pastor Lins, que hoje estivemos pela manhã aqui compartilhando de um lindo tempo. É uma bênção de Deus ter esses homens valorosos, companheiros, neste lindo trabalho. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Antônio Ribeiro. Eu contei hoje aos irmãos que ele e o pastor Álvaro estiveram comigo há quase 20 anos atrás, ali na África, em Angola, e num período de guerra, um período difícil, mas eles estiveram nos visitando. Eu falo que eles estiveram comigo ali no vale, não é? E o pastor Álvaro, há um tempo atrás agora, esteve nos visitando na Itália. Trabalhamos ali por 8 anos e tivemos o privilégio de tê-lo também ali. E brinquei com os irmãos, né? Pastor Antônio esteve comigo só no vale, mas não esteve na montanha, nos Alpes da Suíça e nem nos Alpes italianos, né? E o pastor Álvaro teve esse privilégio. Então é uma bênção de Deus para mim, para a minha vida. Eu acompanho aqui esse trabalho junto ao evangelista, o nosso secretário nacional de missões, evangelista Saulo Gregório. Esse lindo trabalho já acompanhamos há mais de 25 anos, não é? E é uma bênção de Deus para a minha vida, especial para o meu coração, estar aqui com os irmãos nesta noite, rever aqui irmãos, companheiro, pastor Marcelo, nosso cantor, este homem de Deus, e ouvir aqui os irmãos iatianos, né? Eu conheço a cultura de vocês, tá certo? Conheço um pouquinho da cultura de vocês. E eu sei que vocês são um povo alegre, povo que gosta de, não é? Eu vi os irmãos aqui um pouquinho constrangidos aqui nesta noite, mas da próxima vez, irmãos, cante mesmo liberdade, louve o Senhor, não é? Com todo o entusiasmo que vocês têm, com esta bênção, com essa unção que vocês têm. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Pode sentar, meu querido. Quando me foi passado este tema, eu consegui olhar para esse versículo, principalmente o versículo de número 15, e pedi que o Senhor estivesse revelando ao meu coração uma mensagem que viesse impactar o coração da igreja para este tempo. E Deus falou sobre 3 revelações que a igreja precisa conhecer para ela cumprir o propósito de Deus aqui na terra. E eu vejo aqui, meus queridos, o sobrenatural de Deus nesse versículo, por 3 princípios que estão interligados
ao compromisso e à responsabilidade da igreja neste tempo. O primeiro relacionamento da igreja para cumprir esta grande tarefa nesse versículo está relacionado ao anjo. Segundo, a voz do altar. Terceiro, o instrumento de Deus para que esta obra venha a ser executada. Primeiro nós vemos um anjo com poder sobre o fogo. E a igreja jamais poderá realizar esta grande tarefa se ela não souber se relacionar com este fato. A autoridade da voz desse anjo representa a autoridade da igreja sobre o fogo e sobre o inferno. E o primeiro relacionamento que a igreja terá que enfrentar para cumprir a sua missão, para cumprir a sua tarefa, é ela entender que o nosso relacionamento com o inferno, ela não está isenta. Obreiros do Senhor que aqui estão, homens de Deus, povo comprado e lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos fugir. A ordem de Deus neste tempo é que a igreja enfrente esta realidade. Existem pelo menos 3 níveis do inferno que desafia a igreja neste tempo. Primeiro, nós vemos que o inferno está desafiando diretamente e individualmente a vida do crente. Nós não podemos fugir desse relacionamento. A Bíblia diz que Satanás aparece diante de Deus e diz assim: observa o meu servo Jó, temente a Deus, íntegro, sincero e que se desvia do mal. Deus dá ordem para Satanás, dizendo: toca nele, mas não tira a vida dele. E Satanás falou: se eu tocar, se eu fizer alguma coisa nele, ele vai blasfemar, ele vai negar. O nosso elo com o inferno, neste tempo, não pode ser isentado. Nós temos que enfrentar esta realidade. Mas nós temos que nos levantar igual a Jó, no momento de uma grande aflição, no momento de um grande combate, como servos do Senhor. Nós temos que dizer: bendito seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Neste nível, muitos crentes estão negando a fé, a ponto de que, se tirar o seu carro, de que se tocar na sua conta bancária, talvez você deixe de ser crente. O inferno tem o intento contra a tua vida, contra a tua família, contra os filhos, como teve Satanás tocando na vida, tirando os filhos de Jó. Mas bendito seja o nome do Senhor. O inferno não pode prevalecer quando a nudez e quando as coisas dessa vida desaparecerem. Nós temos que conter e ter um firme propósito de continuar a servir ao Senhor e de louvar a Ele. O segundo nível pelo qual o inferno tem atacado a igreja, é atacado diretamente a igreja e a sua responsabilidade. Meu querido, é muito importante a gente estar vendo que o desafio do inferno neste tempo é testar a força da igreja. Satanás está trabalhando para a igreja não use a sua força de unidade contra o inferno.
Há uma força muito grande do inferno para que a igreja não se una no propósito de servir a Ele, de servir ao Senhor, de entrar nesse propósito missionário, de realizar um projeto evangelístico junto. O inferno não quer isto. O terceiro desafio que estamos enfrentando neste tempo e que estamos vendo é que Satanás está testando a força do ministério. Nós lemos em Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor chama Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno não pode sobressair, não pode ter autoridade, ele não pode fazer o que ele quer. Onde está o ministério de Deus? Onde está a igreja de Deus? Aonde estiver um crente, ali nós teremos autoridade de Deus. Teremos autoridade de Deus sobre o inferno. Jesus chama os seus discípulos em Mateus 10, chamou os seus 12, e a Bíblia diz que Ele deu-lhes poder e autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda sorte de enfermidade e todo mal. O inferno, querido, ele não pode ter autoridade, não pode. As portas do inferno não podem impedir os projetos de Deus. A igreja necessita tomar neste tempo, o ministério da igreja precisa tomar uma posição deste tempo. Porque quando a igreja começou, a igreja primitiva começou, quando Paulo recebe uma chamada de Deus para evangelizar a Ásia, evangelizar a Europa, nos chama a atenção porque 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, Paulo diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Parece, meus queridos, que o tempo contrário é o tempo atual. Parece que é o inferno que está desafiando a igreja. Parece que é o gigante que está nos desafiando. E nós temos que confrontar diretamente, como igreja do Senhor, este inferno. E há um outro fogo maior, vindo de Deus, vindo do céu, para que a igreja combata este fogo do inferno. E ao olharmos para a Bíblia, a igreja primitiva, ela teve que começar a passar por esta experiência. No dia de Pentecostes, começa a haver um avivamento na vida da igreja, acionando ela para este grande projeto, para cumprir este grande projeto. E nós não podemos partir para um grande projeto sem uma avaliação do ardor na nossa alma, sem avaliar a chama do nosso coração. A Bíblia diz, meus queridos, que o que pode apagar este fogo do inferno, que pode realmente confrontar o inferno, é a chama de Deus, é o fogo de Deus na nossa alma, no nosso coração. A Bíblia diz que quando os dois discípulos a caminho de Emaús estavam falando, aparece o Senhor Jesus Cristo no meio deles. E depois eles dizem esta palavra: porventura não ardia em nós o nosso coração quando Ele falava conosco? Será que este ardor, será que este fervor, será que este fogo que nós temos, irmãos, ele é mais potente que o fogo do inferno? As portas do inferno, o fogo do inferno não pode prevalecer contra o fogo que a igreja tem. O fogo da nossa alma tem que ser maior, a paixão da nossa alma tem que ser maior. O poder que em nós opera é maior que aquele poder que opera lá fora.
E eu sinto nesta noite, em nome de Jesus, e te dizer uma coisa. Deus, Ele vai começar a levantar homens para lutar contra o inferno. Deus vai começar a levantar mulheres. Deus vai começar a levantar uma geração que se levanta, que tenha coragem. A palavra de Deus diz em Isaías no capítulo 43, olha, quando passares pelo fogo, eles não vão fazer mal a você. E quando passarem também pelas águas, elas não te submergirão. Eu sei que há uma unção de Deus, há um poder de Deus querendo ser distribuído neste tempo para a vida da igreja, para ela lutar em grande nível. A Bíblia diz, meus queridos, em Judas, no versículo 22 e 23, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Eu fico pensando do relacionamento que nós temos que ter com o fogo. Nós só podemos, meus queridos, entrar no fogo se você se posicionar como fogo. Você entendeu o que Deus está falando? A igreja só vai subsistir contra o inferno se ela se colocar nesta posição. Uma igreja apática, uma igreja fria, uma igreja vazia. Crentes destituídos desta bênção e desta unção não poderão entrar nesta batalha. Por isso o projeto missionário é tão mal entendido. Porque nós convivemos com uma igreja atual que não quer se envolver com fogo. Eu falei nesta manhã que eu prefiro fazer, eu não faço. Estou dizendo que eu prefiro. Eu prefiro fazer reteté na igreja, fazer aviãozinho, e entrar no fogo, e arrebatar gente lá do fogo, do que viver uma vida fria, apática e sem sentimento de Deus nessa geração. Nós precisamos, meus queridos, nos apiedar. E o pedido de Deus é: vocês tenham piedade. É como se Deus estivesse olhando para a igreja e clamasse, dizendo assim: olha, tem muita gente lá no inferno, tenham misericórdia delas. Se revistam de fogo, entrem neste fogo, porque eu quero fazer grandes coisas. A missão da igreja é vencer a força do fogo. E quando olhamos para os nossos pais na fé, no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 33 diz: os quais venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Senhor, nos dá este tipo de relacionamento para entrar no teu reino. A chamada para esta grande tarefa, ela tem que incluir fogo e purificação. E aqui vem algo que Deus toca no nosso coração, no nosso tempo. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías disse que viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a Bíblia diz no capítulo 6, versículo 6, que voou um serafim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela veio e tocou a boca deste homem, deste profeta. E a Bíblia diz que ele disse: isto tocou os teus lábios,
a tua iniquidade foi tirada e purificado teus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois da visão, depois da ação do anjo, depois da brasa viva, depois que a brasa aparece tocando a boca do profeta, então ali ele diz: eis-me aqui. Nós precisamos desse relacionamento. Nós precisamos que um anjo de Deus toque a nossa boca. Nós precisamos ter esta experiência para que possamos realizar esta obra. A visão desta purificação tem que atingir a vida da igreja neste tempo. O chamado da igreja está relacionado ao fogo, está relacionado ao Pentecostes, e nós não podemos fugir disso, queridos. Eu estou questionando neste tempo onde está o fogo da igreja, que a faz diferente. Eu nasci na Assembleia de Deus. Eu, quando criança, era levado pela minha avó, eu dormia debaixo do banco da igreja. Esses dias atrás eu fui convidado para ir ministrar numa igreja no interior aqui de Minas, numa cidade chamada Franciscópolis, e fazia tempo que eu não via aquilo. Eu vi irmãos entrando com a Bíblia e lenço, irmãs entrando com Bíblia e lenço, e de repente me espanta que eu vejo os jovens entrando com Bíblia e lenço, e de repente eu vejo adolescentes entrando na Bíblia e com lenço. Eu digo: será porque é por causa do calor? E quando nós estávamos ministrando a palavra de Deus, eu começava a ver aquele povo chorando, os jovens chorando. Eu digo: meu Deus, será que eu estou no Brasil? Será que eu estou no meio da Assembleia de Deus? Meu querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, volte ao poder do Pentecoste, volte ao poder do fogo, porque é por aí que nós vamos curar enfermos, é por aí que nós vamos expulsar demônio, é por aí que a obra evangelística vai ser acionada e o mundo vai ser alcançado. Segunda coisa que eu vejo neste texto é que a voz de autoridade, ela vai ter que ser restaurada para o processo missionário ser estabelecido. O outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, dizendo, falando: lança a tua foice. O anjo, a Bíblia diz que clamou com grande voz. E a voz da igreja, ela está se perdendo neste tempo, e esta voz precisa ser restaurada. A Bíblia diz e fala sobre a pergunta dos discípulos de Jesus a João Batista: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti? E ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Endireitem as suas veredas. A voz que Deus vai levantar neste tempo são vozes diferentes. A voz de João Batista preparava caminho, endireitava veredas, abria a porta, aplanava caminhos, desobstruía estradas. A voz que Deus quer levantar neste tempo vai ser uma voz de restauração, voz com poder de Deus para restaurar, voz de Deus para desobstruir caminhos. Meus queridos, a igreja está cheia de vozes que não estão afinadas com o reino, vozes que não entoam o hino da liberdade, vozes que ministram tristeza, vozes que ministram descontentamento. Deus não deu este tipo de voz à igreja para este tempo.
A voz de Deus é poderosa, mas a voz da igreja, ela tem que cumprir a sua tarefa neste tempo. Paulo e Silas perto da meia-noite cantavam. Paulo e Silas perto da meia-noite cantavam. Entoavam hinos ao Senhor. E a Bíblia diz que eles oravam. Cantavam e oravam. Oravam e cantavam. Enquanto você canta, enquanto você louva, enquanto você adora, prisões começam a ser abertas, terremotos começam a acontecer. Aleluia, eu quero te dizer nesta noite que se você clamar, prisões vão ser abertas. O ministério poderá ser levantado aqui nesta noite, na tua vida, para abrir prisões aos presos. Aleluia, eu tenho certeza que Deus te deu esta voz. Deus dá à igreja uma voz de autoridade, uma voz de poder. Nós não podemos perder esta voz. A voz da igreja, ela precisa ser restaurada. Isaías no capítulo 58 diz: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Deus está precisando desta voz. Deus está precisando desta verdade ser estabelecida no ministério, na igreja do Senhor, neste tempo pelo qual nós estamos vivendo. Isaías no capítulo 42, versículo de número 14. Isaías diz: por muito tempo eu me calei, estive em silêncio e me contive, mas darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei, e juntamente os devorarei. Muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora eu vou começar a dar gritos. Deus quer começar a ouvir o grito da igreja. Deus quer começar a ouvir a voz da igreja. Deus quer começar a ouvir esta voz ungida, esta graça que foi estabelecida na tua vida. Deus quer voltar, obreiro, nesta noite, a te dar autoridade no teu ministério, para você voltar a expulsar demônio, a orar pelos enfermos, a realizar a sua obra neste tempo. Aleluia. Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis bênção do Senhor, não haja silêncio em vós. Aleluia. A igreja foi calada, foi tomada pelo silêncio. E o salmista no Salmo 32, versículo 2, ele disse: enquanto me calei, os meus ossos se envelheceram. Nós precisamos voltar a ter esta voz. Nós precisamos, meus queridos, da autoridade dessa voz ser restaurada para que a gente consiga realizar esta nobre tarefa. Terceira coisa importante que nós encontramos nesse versículo: o instrumento de trabalho, ele precisa ser acionado. Ele precisa ser afiado. Lançai a foice, porque já está madura a seara. A foice aguda representa instrumento de precisão. A igreja neste tempo precisa desta arma. O desafio do trabalho da igreja é patente. Hoje pela manhã nós falamos aqui que a igreja, ela se tornou uma igreja egocêntrica, voltada para ela, com uma programação voltada para ela. Eu iniciei pastoreando uma região de um setor em Belo Horizonte, pelo qual faço menção do meu pastor presidente, pastor Simoniel de Moraes. Nos colocou para cuidarmos de um setor com 11 congregações ali em Belo Horizonte.
E quando eu entrei naquela igreja, eu vi uma dificuldade muito grande. A gente tinha 15, quando muito 20 minutos para pregar. E eu falei hoje para os irmãos, não tem ninguém mais que ensaia do que assembleano. Conjunto ensaia, a banda ensaia, o ciclo de oração ensaia, as crianças ensaia, a banda ensaia, o coral ensaia, todo mundo ensaia. O povo que ensaia somos nós. Estamos ensaiando. Eu fiz uma escala. Quando eu fiz a escala, teve irmãos que disseram, eu não vou vir no dia que nós não estamos escalados. Eu digo, glória a Deus, é menos um que vai atrapalhar o culto. Hoje nós temos 50 minutos, 1 hora, para ministrar, porque nós tivemos que mudar o tipo de culto. Culto de louvor, um culto de adoração, onde nós temos tempo para orar pelo povo, para abençoar a vida das pessoas que vêm na igreja. O instrumento da igreja está desafinado. O desafio do trabalho da igreja é patente, basta ver a programação dela. Nós devemos trabalhar vencendo desafios em nosso tempo. O instrumento que nos afina está lá fora, não está aqui. 1 Samuel no capítulo 13, versículo 20, olha, escute o que diz. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para molar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e o seu sacho. Eles tinham limas adentadas para os seus sachos e para as suas enxadas, para as forquilhas de 3 dentes e para os machados e para consertar as aguilhadas. A igreja está precisando descer, a igreja está precisando afinar os instrumentos que fazem dela uma verdadeira igreja. E parece que aqueles instrumentos que nos afinam, nós jogamos fora. Nós não queremos nos afinar para o reino. Eu estava numa reunião de obreiros agora essa semana, e eu estava dizendo aos pastores, meus queridos, eu oro 3 horas da madrugada, eu oro 4 horas da madrugada, eu me acordo, não é porque eu quero, não, eu tenho necessidade. Eu tenho que orar. Eu sou pastor, eu cuido de um rebanho, eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que me alimentar com as coisas de Deus. Nós estamos convivendo com um tempo em que se está perdendo o tempo da oração, não temos tempo para orar, não temos tempo para jejuar, não temos tempo para buscar a presença de Deus. As nossas ferramentas estão enferrujando, as ferramentas de trabalho estão desafinadas. Os instrumentos que nos afinam foram lançados fora, mas eu quero te dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, volta, volta, volta. O Espírito de Deus está te dizendo nesta noite, afina o teu instrumento. Aleluia, afina o teu instrumento. Eu vou fazer de você um instrumento para o meu reino. Eu vou fazer de você um instrumento para glorificar o meu nome. Eu vou fazer de você um instrumento para ganhar povos, nações, tribos. Oh, aleluia. Eu vejo o Espírito de Deus nos afinando aqui nesta noite para uma grande tarefa, para uma grande obra. Aleluia, a igreja precisa assumir esta tarefa. A instrução de Jesus, queridos, nos afinando é tremenda. Em João 15:15, Jesus, ele diz, olha, vocês não vão ser tirados do mundo. Vocês vão ser livrados do mal. Eu estava contando para os pastores que eu estava em Angola, fiquei lá durante 10 anos. E eu me lembro que um dia eu fui para uma zona de guerra, num confronto de guerra.
E no retornar, os guerrilheiros nos cercaram. Estava eu e mais 2 pastores africanos. E um daqueles policiais manda que eu saia do jipe. Manda eu sentar na beira da estrada. Eu sentei na beira da estrada. E de repente ele simplesmente puxa de uma pistola e vem na minha cabeça. Eu digo: Jesus, na tua mão eu entrego o meu espírito. Senti na minha boca assim, irmão, parece que a minha boca estava cheia de jiló, amargou. Eu disse: fui. A Dagnaldo deve ter tido esse mesmo gostinho, né, Dagnaldo? Fui. E ele vem e coloca, tira a pistola de novo. Daqui a pouco vem um com a metralhadora, com a AK-47, vem sobre mim. Eu digo: pronto, aquele não foi, mas esse aí provavelmente vai me matar. E eu fiquei naquele dilema ali. Nos torturaram por uma média de 4 horas. Muito difícil. Eu começo a olhar para a Bíblia. E Deus nos leva ao campo do inferno, para que a obra dele seja feita, seja realizada. Deus nos leva ao perigo, às dificuldades, aos desafios, para que a obra dele seja realizada. Se você tem medo de mar, meu irmão, você vai continuar na praia só molhando o pé. Mas Deus quer nos levar às águas profundas, para lançarmos rede, para pescarmos. Deus quer que a igreja neste tempo corra perigo. Eu trabalhei como missionário de uma nação diferente da nossa. Não vou dizer onde, mas eu me lembro que um dia ele me chamou e disse, ele estava com dificuldade muito de falar português. Ele disse para mim: o irmão era muito. Eu disse para ele: mas o irmão já viu que eu acerto bastante? Tem gente que não erra, irmão, porque não tenta acertar. Vai tentando. Vai tentando. Tenta entrar no meio do fogo, que vai aparecer alguém lá te livrando dele. Nem um fio de cabelo vai ser queimado, porque o 4º homem vai estar contigo lá no meio do fogo. O relacionamento da igreja é para uma grande tarefa. Nós temos 3 grandes desafios. Eu quero encerrar 3 grandes desafios de preparar uma igreja para a batalha. Primeiro, nós temos que retirar da nossa mente, da mente da igreja brasileira, o lixo da prosperidade pela qual ela foi contaminada. A ponto das nossas igrejas começarem a voltar a fazer campanhas de prosperidade. Eu estive em Portugal ministrando sobre os desafios da igreja do século 21. E eu me lembro que um pastor desta linha de prosperidade falou: mas Deus nos chamou para ser cabeça e não ser cauda. Eu digo: sim, Deus nos chamou para ser cabeça lá no inferno. Mas Deus nos chamou também para ser prósperos e abençoados. Eu digo: o que é que você conta de João Batista? Que foi degolado e a sua cabeça foi para um prato. Ele disse assim: é porque João Batista naquele momento teve uma fraqueza de fé. Eu abri a Bíblia para esse camarada em Hebreus capítulo 11 e digo: me diga aqui, ó, os heróis da fé. Passaram fome, passaram sede, foram mortos
E a Bíblia fala ali, irmão Dagnaldo, que não foram cortados ao meio, mas cerrados ao meio. Não é uma pessoa que é ser uma pessoa cerrada ao meio? E quando você vê pela internet esses irmãos sendo degolados igual a frango, por amor a Cristo. Quando olhamos para a igreja brasileira, ela foi contaminada por essa praga dessa prosperidade. Um bem-estar e um comodismo tomou conta da vida de muitos crentes. Nós estamos acomodados com os nossos pés parados, sentados no banco de uma igreja. E hoje de manhã eu falei, para que Jesus vai querer batizar nós com o Espírito Santo? Para que Deus vai querer renovar nós com o Espírito Santo? Para fazer aviãozinho dentro da igreja? Deus está querendo nos encher, crente com propósito. Irmão, deixa eu, com muito respeito, falar uma coisa aqui. Deus não é besta. Deus vai derramar o que é mais precioso do reino dele sobre a nossa vida, para nós ficar brincar de crente dentro da igreja. Deus conhece o teu pensamento, Deus sabe o que é que você quer com o Espírito Santo. Se você colocar e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou, Senhor, eu vou passar pelo fogo. Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Deus vai começar a fazer coisas tremendas no teu coração. Aleluia. Eu tenho que correr aqui rapidinho, irmão, já passei do horário. Criar em seu coração o desejo de servir. Jesus disse, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Deus quer te honrar mais, querido. Deus quer te honrar mais, querido. Deus quer te honrar mais. Deus quer te honrar mais. Deus quer honrar mais a igreja. Deus quer te honrar. Deus quer te honrar. Eu sinto uma unção de Deus aqui nesta noite, nesta palavra. Aleluia. Aleluia. Desejo de servir. Terceiro, meu querido, a igreja tem que parar de ser covarde, de ser medrosa. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, ele diz assim, ó, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta esta obrigação. Pregar o evangelho é uma obrigação, é uma imposição de Deus, dizendo, vocês não têm como sair, vocês não têm saída, ou vocês vão, é imposta esta obrigação, vocês não têm opção. Um dia eu fui numa igreja, os irmãos, se o irmão não pode ir, o irmão contribui, se o irmão não contribui, o irmão ora. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Jesus mandou ir, Jesus mandou orar e Jesus mandou contribuir. Você não tem opção. Nós somos servos ou não somos? Nós queremos servir ou não queremos? E o servo não faz o que quer, meu querido. Eu estava em Belo Horizonte cuidando de uma igreja, com 1000 membros, carro, construindo a minha casa. Fazia parte da diretoria, diretor de missões da nossa convenção mineira. E participava de uma outra comissão na igreja. Numa vida agitada, corre e sustenta missionários, 140 missionários mantidos no mundo, e aquele trabalho todo, pastor de igreja, diretoria da igreja, e aquele trabalho todo. De repente, Deus diz assim, ó, começa a me acordar de madrugada, desarma a tenda. Eu estava construindo a minha casa, já tinha levantado de tijolos a minha casa, e de repente, eu trouxe uma irmã do estado de Santa Catarina para ministrar na nossa igreja. Esther Ungro, filha de um pastor, um veterano da Assembleia de Deus do estado de Santa Catarina. E levei ela na segunda-feira para conhecer minha casa já levantada. E ela deu uma corrida nos olhos na casa assim, puxa vida, pastor, essa casa vai ficar bonita. Mas o irmão não vai morar nela. Deu vontade de pegar uma marreta e quebrar o que tinha feito.
E Deus diz, desarma a tenda, desarma a tenda. Deus, eu já fiquei na África há 10 anos. Meu Deus, tem misericórdia. Aqui está tudo bem, a igreja me ama. Eu amo a igreja, trabalho. E Deus, de madrugada, desarma a tenda. Deus está te dizendo, desarma a tenda. Você vai para outro lugar, para onde eu te mandar. Eu tenho algo comigo com o meu pastor presidente. Aonde ele quiser me mandar, eu vou. Ele não tem nenhuma dificuldade de me tirar de uma região e me colocar noutra. Eu sou servo obediente. Deus me chamou para ser servo obediente. E daí ele me manda, irmão, para um país lindo. Eu saí da África há 10 anos, já fazia 10 anos que eu estava na África. Deus me manda para um país lindo, para a Holanda, cuidar de uma grande igreja com 12 crentes. 2 anos depois, essa igreja já tinha mais de 100 membros. Eu digo, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Prepara a passagem que eu estou voltando com toda a força para o Brasil. Deus diz, Itália. Vai para a Itália. Vai pregar para italiano, irmão, na terra do Papa. Italiano é mais católico que o Papa. Povo difícil. Começamos a estabelecer a igreja. Começando a pregar para a minha esposa, para o meu filho. Já estava cansando daquele negócio. Misericórdia, Jesus. Entregando folheto nas ruas, nos metrôs, fazendo a obra de Deus, com aquela dificuldade. Meu Deus, tem misericórdia. E um dia eu comecei a orar, digo, Jesus, tem misericórdia. O Senhor prometeu que ia me abençoar. Daí Deus falou assim, ó, eu disse que ia te abençoar, eu não disse que ia ser fácil. Esqueci de falar isso para ti, que não ia ser fácil. Deus dá uma tarefa para a gente, irmãos. Deus coloca a gente em cada fria, em cada gelada. E Deus diz assim, eu vou ver a reação do coração dele. Eu vou ver como é que ele vai agir. E eu estou lá orando, Irmão, sabe o que eu fiz? Eu peguei essa minha esposa, ó, não te preocupa não. Não fique com medo, mas eu vou jejuar 30 dias e 30 noites. Eu só vou beber líquido, não te preocupe. 30 dias e 40 noites. Irmão, aleluia. Depois de 30 dias, irmão, de jejum, oração, sabe o que aconteceu? Nada. Meu Deus do céu. Aquela gordurinha que eu tinha aqui na lateral foi embora. Meu Deus, tem misericórdia. Mas que uma semana de oração com a igreja, estamos orando. Já éramos em 8. 6 meses depois éramos em 8. De repente o irmão bate nas minhas costas. Pastor, 7 meses. Pastor, o senhor não vai começar o culto? Olha aí atrás, irmão, que eu olhei para trás, irmão, tinha quase 40 pessoas. Eu fiquei espantado. Lá nós temos uma igreja na Itália, que canta em italiano, que louva em italiano, que tem italiano crente. Meu querido, aleluia, o gozo do coração, o gozo da nossa alma em estar fazendo a obra de Deus é algo grande. Deus coloca no nosso coração o desejo de servir, mas Deus tenha misericórdia da tua igreja e tira a nossa covardia. Fique de pé, querido. As uvas estão maduras, os campos estão prontos para serem colhidos, e você está dizendo, falta ainda. Jesus está dizendo, não falta não, é o tempo, é o tempo. Paulo em Romanos capítulo 13, versículo 11 diz, e digo isto conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Aleluia, aleluia. Eu sei que Deus ele tem uma obra para realizar na tua vida. Se você nesta noite foi tocado pelo Espírito de Deus,
Eu quero te convidar para um desafio maior na tua vida. Para você sair do anonimato. Para você sair desta vida fria, raquítica, retrógrada, pela qual você está vivendo. E venha viver um mundo diferente, um mundo de fé, um mundo de graça. Deus quer te ungir nesta manhã, nesta noite. Deus quer fazer algo diferente na tua vida. Eu quero te convidar a vir aqui à frente nesta noite, que eu quero orar por você, pela tua vida. Deus está nos chamando, Deus está nos vocacionando, Deus está fazendo, Deus está querendo realizar, Deus está querendo afinar o instrumento. Deus está querendo te afinar nesta noite. Eu sei que o Espírito de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. No outro dia Ele está todos os dias. E nesta noite Ele está aqui com um propósito diferente de fazer algo sobrenatural na tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Shemede com manegado. Aleluia, Senhor, aleluia. Eu sei que o Senhor está chamando vidas aqui. Eu sei que o Senhor está levantando homens e mulheres aqui nesta noite. Deus está te afinando nesta noite. Deus está te renovando. Deus está te renovando, mas Deus está te capacitando para um grande projeto. Deus está te capacitando para um grande projeto. O Espírito de Deus está falando ao teu coração, dizendo: meu filho, eu estou te capacitando para um grande projeto, para uma grande obra. Você não vai ter no teu coração e no teu entendimento a dimensão daquilo que Deus vai começar a fazer na tua vida. Obras maiores. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante de Ti. Meu Deus, eu oro pelos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja capacitando, que o Senhor esteja afinando para um grande projeto, para esta grande obra pela qual o Senhor tem nos chamado. Tem chamado o ministério desta igreja, tem chamado esses obreiros. Senhor, nos dê ímpeto, nos dê força, nos dê graça, Senhor. Abra nossa mente, o nosso entendimento, para entendermos a dimensão desta grande seara, meu Pai. Abençoa a vida, Senhor. Abençoa a vida dos teus filhos, ó Pai. Eu te peço que o Senhor esteja nesta noite capacitando com teu poder, capacitando com a tua unção, capacitando com a tua graça nesta noite, batizando com teu Espírito Santo, renovando com teu Espírito Santo, dando autoridade sobre o poder das trevas, ó Pai. Senhor, nos ajude e nos abençoe pelo teu poder. Capacita agora pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pastor Marcelo. Permaneça onde você está. Continue orando ao nome do Senhor, porque Ele está presente aqui neste lugar. Continue falando com Ele, diga para Ele do teu voto, do teu propósito. Uma palavra foi trazida aqui hoje. Uma responsabilidade foi entregue à igreja. É hora de você clamar por fogo. Quem está comigo, diga amém. É hora de você clamar por fogo. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então eu peço para toda a igreja, estenda a mão para cá, ou então sai do teu lugar e vem aqui para frente, irmãos. É hora de você pedir a Deus fogo. É hora de você sair da mesmice, não aceitar mais esta situação. É hora de você dizer: eu e a minha casa teremos fogo. Aranamachúria cantarébia. É hora de você dizer: Senhor, o culto da oração eu vou estar lá. Senhor, o culto do batismo eu vou estar lá. Senhor, eu vou estar no culto da missão cedo, eu vou estar lá. É hora de você reagir, crente, e dizer não para essa situação. Alamanagachúria de cantarébia. Eu quero dar a você alguns segundos para você levantar a tua voz. Levante aí a tua mão. Deus está aqui, irmão. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. A promessa foi feita. A palavra foi pregada.
É hora de você clamar e receber da parte de Deus. Karatende a xeretom e a candarábia. Te caia turia te braçuricanta. Carale braçuriquépia. Dá o CD1, por favor, meu querido. Põe a faixa 3. Anamassaracominácia. Eu quero que você peça fogo. Eu quero que você ore. Fale com Deus aí. Você escutou aqui, foram 30 dias de oração. E o resultado não veio na hora. E não vem na hora que você quer. Mas hoje Deus vai atender a tua oração. Eu peço a toda a igreja, se você pode, pega aí na mão do teu irmão. Deus está aqui, querido. Deus está neste lugar, querido. Em o nome de Jesus. Nessa oração eu quero dizer como está o meu coração. Eu sei que já sabes, pois me conheces. Já sabe o que vou dizer. Peça fogo. Nessa oração eu quero dizer verdadeiro como está o meu coração. Eu sei que já sabes, pois me conheces. Abra a tua boca. Já sabe o que vou dizer. Até me acheregai. Estou cansado, mas não vou parar. Tá difícil, mas eu vou lutar. Tuas fortes mãos sinto me segurar. Por isso que eu vou chegar. Os haitianos, venham pra cá pra orar comigo. Sei que em ti eu posso esperar. Por isso estou a clamar. Vai descer fogo em tuas promessas. Levanta a mão dando glória aí, crente. Eu vou confiar pra sempre te exaltar. Cante comigo bem forte. Estou cansado, mas não vou parar. Tá difícil, mas eu vou lutar. Tuas fortes mãos sinto me segurar. Por isso que eu vou chegar. Aleluia. Estou cansado, mas não vou parar. Tá difícil, mas eu vou lutar. Tuas fortes mãos sinto me segurar. Por isso que eu vou chegar. Estou cansado, mas eu não vou parar. Tá difícil, mas eu vou lutar. Tuas fortes mãos sinto me segurar. Por isso que eu vou chegar. Levante sua mão mais alto que você puder. Eu queria que você agora adorasse com glória, com glória, com glória. Abra a tua boca, adore com glória. Adore com glória. Você vai chegar. Você vai chegar. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus neste lugar. Espírito vai te retalhar nesta noite. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Leve hoje a tua vitória. Cumpra o teu voto e receba a promessa. Quem está orando comigo, levante as tuas mãos e dê o melhor. Glória a Deus nesta noite.